salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O primeiro secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 12/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 15/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 16/2016 Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 17/2016 Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Projeto de Lei 18/2016 Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Projeto de Lei 19/2016 Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Requerimento 14/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, requer que o Poder Executivo Municipal informe se houve processo licitatório para a contratação de empresa para a realização do Carna Conchas 2016, enviando cópia do edital, sua publicação em jornal local, empresa vencedora e o valor. Requerimento 15/2016, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini, requer que o Poder Executivo Municipal informe se a Lei Municipal número 1247/2013, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas, está sendo cumprida e, em caso positivo, quantos veículos abandonados já foram retirados das ruas até esta data. Requerimento 16/2016, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, requer que o Poder Executivo Municipal informe através do Departamento de Saúde o índice de mortalidade no Hospital de Conchas, no período de 2013 até a presente data. Requerimento 17/2016, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, requer que o Poder Executivo Municipal informe a quantidade de cargos de confiança com os respectivos nomes dos funcionários. Moção de pesar 06/2016, a família da senhora Vitória Leme, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari e subscrita pelos demais vereadores.
Moção de congratulação 7/2016 à senhora Valéria Nunes de Almeida e Almeida, pelo lançamento do livro Nas Esferas do Pensamento, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação 20/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal que abra licitação para a contratação de empresa médica para assumir a maternidade e o centro cirúrgico. Indicação 21/2016, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari. Indica ao Poder Executivo Municipal providências urgentes acerca da canalização das águas fluviais da Rua Bahia e Avenida Gregório Marcos Garcia, próximo às oficinas Irmãos Merlim. Indicação 22/2016, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini. Indica ao Poder Executivo Municipal, tendo em vista a incapacidade da administração em manter a maternidade funcionando, que proceda uma reunião pública com os vários setores da sociedade civil, vereadores e os integrantes da Irmandade Santa Casa, nesta Casa de Leis, ou em outro local, que tenha acesso ao público, para que sejam discutidas propostas para a reabertura da maternidade e de outras especialidades que funcionavam no Hospital Municipal. Indicação 23/2016, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini, indica ao Poder Executivo Municipal, tendo em vista que no dia 8/3 se comemora o Dia Internacional da Mulher, que seja programa a Semana da Saúde da Mulher, disponibilizando exames de Papa Nicolau e outros, bem como agendamento de mamografia e outros exames. Indicação 24/2016, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada do bairro Varzeão, principalmente o trecho a partir da propriedade do senhor Inho. Indicação 25/2016, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de substituição dos mataburros de madeira por concreto. Indicação 26/2016, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal a limpeza e manutenção do mataburro localizado entre as propriedades do senhor Beninho Tomazella e Edivaldo Luiz Francisco. Indicação 27/2016, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de corrimão nas pontes de madeiras da estrada que dá acesso ao bairro dos Polis. Indicação 28/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal o recapeamento da Rua Ametista. Passamos para o grande expediente. Gostaria de pedir para os senhores e senhoras aí, se possível, puderem desligar seus celulares. E gostaria de silêncio e sem manifesto, por gentileza. Eu convido o cidadão Odirley Reis para uso da tribuna esclarecer pronunciamento da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, feito na segunda sessão ordinária. Eu convido o cidadão Odirley Reis para uso da tribuna por 10 minutos. Fabiano, por gentileza, a pedido do uso do senhor Odirley, o vídeo. Que eu notei no jornal, que eu fiquei muito chateada no Jornal do Povo, foi no final do ano, quando o senhor prefeito e a primeira-dama e seu filho, né, em fotos no jornal, desejaram felicidades à população. Eu gostaria de saber se ele não considera as duas crianças que ele adotou, da família,
Por que saiu só ele, a esposa e o filho verdadeiro? Então, não é só eu, muitas pessoas estão criticando, me perguntaram, também falei, não sei, porque eu não tenho contato com ele. Então, as pessoas acham o quê? Porque aí ele só põe a verdade. No Jornal do Povo só sai a verdade. Então, a verdade é que o filho verdadeiro dele é só isso. Com certeza, os adotivos, ele não considera, porque ele não colocou a foto. Se faz parte da família, ele teria que ter colocado a foto da família, que é ele, a esposa e os 3 filhos. A parte do vereador Miguel. E a parte do vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só acho, vereadora Eva, que esse comentário que a senhora acabou de fazer é um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Não era nem para ser levantado isso aqui na Câmara. Eu não sei se a senhora sabe, mas essa semana é que saiu a documentação das meninas, da adoção. Então eu acredito, vereador, que a gente tem que parar e pensar antes de falar. Se a senhora procurar no Diário Oficial, saiu essa semana a publicação da adoção das meninas. Agora, eu não entendo qual o problema de uma foto. É a mesma coisa que falaram da minha foto no Carnaval. Que absurdo, minha gente. O que está acontecendo aqui em Conchas? O que está acontecendo, minha gente? Vamos ter um pouquinho de sensibilidade nas coisas. Tomar cuidado nos comentários. Não põe família no negócio aqui na Câmara. Eu já cansei, quantas discussões eu tive aqui com o vereador Emerson por colocar família no negócio. Eu não sou defensor do prefeito, não é isso não. Só que eu acho um absurdo um comentário desse, vereadora. Me desculpe, vereadora, mas a senhora tem que se inteirar dos assuntos. Porque é um absurdo, sinceramente. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Mas então, senhor vereador, ele que não anunciasse que ele tinha adotado... Foi a população quer saber, não só eu. Todo mundo quer saber. Se faz parte da família... Encerrou. Queria desculpar, encerrou o tempo da senhora. 2 segundos aí. Se faz parte da família, teria que pôr sim. O Jornal do Povo, o jornal verdadeiro, colocou a verdade. E essa não é a verdade. Ele pôr a explicação pessoal, termina o resto. Foi citada, tenho o direito de falar. Eu não fui infeliz. Infeliz o senhor teria que chamar, então, toda a população que reparou nisso, porque eu, inclusive, nem pego esse Jornal do Povo para ver. Porque, como diz, é só elogios, é só 100%, então eu não vejo. Então, isso foi comentário da população, de não ver as filhas adotivas ao lado. Então, não fui infeliz. E nem questionei. Acho muito bonito a atitude dele de ter adotado. Não é isso que eu questionei. Só foi questionado que as pessoas comentaram, me perguntaram, ué, mas se ele adotou, por que está dando... Né, felicitações à família Reis, por que as filhas que ele adotou não estão do lado? Então eu não fui infeliz, eu estou aqui representando o povo, a população, e o que o povo passar a falar, eu vou comentar, eu vou cobrar, eu vou questionar. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero desde já agradecer ao presidente da Câmara, Darciso, por permitir que eu esteja presente aqui nessa noite, fazendo uso da tribuna. E que gostaria de pedir aos nobres vereadores que me permitam usar o tempo que eu tenho disponível, sem interrupções, sem pedidos à parte, porque eu não vim aqui com o objetivo de criar debate, de gerar discussões. Eu vim aqui simplesmente para esclarecer alguns pontos que foram levantados na sessão passada, e eu vou explicar também depois o porquê eu entendi que seria necessário estar aqui nessa noite. Bom, desde quando eu iniciei minha carreira política, quando eu decidi me tornar um homem público, eu já tinha uma ideia do que era ser um homem público, das consequências disso, das consequências legais e das consequências sociais, vamos chamar assim. Porque a gente sabe quão banalizado é o político na nossa atualidade. E numa cidade pequena como a nossa, a gente também sempre teve conhecimento que a rivalidade política é muito grande. E que o cidadão, quando ele aceita entrar no mundo da política, aceita dedicar sua vida à política, ou um tempo dela,
ele está sujeito a enfrentar determinadas situações que, na maioria das vezes, no mínimo, desconfortáveis, vamos falar assim. Bom, de todo esse tempo meu de trajetória política, eu tenho uma vasta relação de tudo que foi falado sobre minha pessoa, sobre as minhas atitudes. E eu posso afirmar para vocês que em 90% dessas situações, a pessoa que estava por trás desses comentários, por trás dessas calúnias, por trás de maldades, acredito que seja um termo ideal, 90% desses casos são pessoas que têm um interesse direto prejudicado pela administração atual. E quando eu digo direto, eu digo coisas que vão desde contratos antigos que não foram renovados, até simples coisas como um cidadão. Vou citar um exemplo. Um cidadão que está construindo uma casa irregular, ele é notificado pela prefeitura para apresentar dentro do prazo de 30 dias o seu projeto de construção, e ele não apresenta dentro do prazo de 30 dias, depois o fiscal da prefeitura volta lá, multa o cidadão, e o cidadão acha que está no direito de ir para a internet, ir para Facebook, para falar mal do prefeito. Eles não falam mal da administração, falam mal do prefeito. Então, 90% dessas pessoas que se escondem dentro de uma oposição, porque a oposição é saudável, toda democracia exige uma boa oposição. Agora, essas pessoas escondem se infiltram numa oposição para fazer politicagem e para... Na verdade, eles têm dois objetivos, essas pessoas más. Um primeiro objetivo deles lógico, formar a opinião. Então, lança-se uma ideia, ou aumenta-se um problema, ou cria-se um problema, para que isso vire um fato político e que possa prejudicar uma administração. E um segundo objetivo que tem essas acusações, essas calúnias, é atingir a pessoa que está sendo direcionada, no caso o prefeito. Atingir a moral do prefeito, derrubar, na verdade, o prefeito. Essa é a ideia. No primeiro caso, eu confesso para vocês que muitas vezes acontece de dar certo. Então as pessoas até acreditam por um certo tempo naquelas coisas que são lançadas ao vento, são jogadas na internet. E as pessoas não param para pensar que se aquele cidadão quisesse realmente resolver aquele problema, ele não estaria colocando lá na internet. Ele estaria levando lá na prefeitura para que pudesse ser resolvido. E muita gente compartilha dessa ideia, infelizmente. E essa oposição, vamos dizer, maldosa, ela consegue uma parte do seu objetivo. Agora, a outra parte do objetivo, que é me atingir, não atinge. Por quê? Porque ao longo do tempo, eu fui me blindando disso. O meu coração é blindado. Eu não consigo ser ofendido. Eu não me sinto ofendido pelas coisas que postam na internet. Diferentemente da minha família. As pessoas da minha família sentem. Desde a minha mãe, que eventualmente está vindo me falar: ah lá, filho, você viu o que colocaram no jornal essa semana? E eu sempre falando: mãe, é assim mesmo. Não dá bola para isso. Essa semana é isso, semana que vem é outra coisa. E assim vai, como foi até hoje. Desde a minha mãe até um tio distante, um primo querido, que está numa fila de banco e vem uma pessoa maldosa e cutuca a ferida, fazendo comentários a respeito da pessoa do prefeito, não da administração. Agora, na maioria das vezes, ou eu poderia dizer que até hoje eu não tinha sentido isso tão forte. E nessa semana, pelo fato que aconteceu aqui na semana passada, eu me senti desestabilizado, sim. Quando eu vi esse vídeo, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu juro para vocês que eu não acreditava. É uma situação, eu acredito que inédita
Porque ao mesmo tempo que eu fui acusado, juntamente com a minha esposa, de discriminar os meus filhos, fazendo distinção entre eles, ao mesmo tempo que eu era acusado, eu via a pessoa discriminando. A pessoa que estava me acusando, ela estava discriminando, porque eu via a maldade no olhar dela. E todo mundo que viu aquele vídeo conseguiu ver a expressão. A expressão fala muito. O tom de voz fala muito. E tinha uma crueldade muito grande nessas declarações que nós acabamos de ver de novo. Eu não tenho dúvida disso. Quanto à foto, até trouxe aqui, acho que simplesmente para esclarecer, a foto que foi questionada não é nenhum dos meus filhos. Esta foto é de um menino, o nome dele é Dudu. Não tem nada a ver com essa conversa, não tem nada a ver com isso. Ele tirou essa foto comigo e com a primeira-dama quando nós fomos entregar os uniformes escolares na Escola Maria Teixeira. E como foi uma foto tão bonita, o editor do jornal escolheu para pôr. Não é meu filho. E se fosse, faria alguma diferença? Pergunto para vocês. Não. Não faria nenhuma diferença, vereadora. Quando a senhora fala, quando a senhora usa o termo filho verdadeiro, não dá para entender o que a senhora quer dizer. Filho verdadeiro, meu Deus do céu, existe algum filho falso? Vereadora, eu tenho 3 filhos. 3 filhos. E nenhum deles é verdadeiro ou é falso. Os 3 são meus filhos. E nem a senhora e nem ninguém vai me tirar o direito, nem a população que a senhora diz que está por trás da senhora, nem a população, nem a senhora vai tirar o direito de eu tirar uma foto com qualquer um deles. Nos momentos especiais e familiares que a nossa vida exigir. Se eu tiver que tirar uma foto com meu filho, quando ele estiver recebendo uma medalha no futebol, uma medalha no karatê, ele vai querer o pai dele lá com ele. E eu vou estar lá. E eu vou tirar. Se tiver que tirar foto só com ele, eu vou tirar. Se eu tiver que publicar, vai ser publicada essa foto e ninguém tem nada a ver com isso. Porque a foto é minha. A foto é do meu filho. A foto é da minha família. E da mesma forma com as minhas meninas. Quando elas fizerem 15 anos, o pai vai dançar a valsa dos 15 anos com elas. E nessa foto eu não vou chamar os outros da família para tirar a foto junto. Eu vou tirar a foto sozinho com cada uma delas. E eu vou ter o direito de publicar, de fazer o que eu bem entender com essas fotos. Porque elas são minhas e da minha família. Eu queria só... Mais 2 minutos. Concluir rapidamente. Dirley. Eu queria dizer também que quando eu vi essa... Eu conheço a dona Eva, não é de hoje, há muito tempo. Quando eu vi ela falando aquelas palavras, eu posso afirmar para vocês, não era a vereadora Eva que estava falando, era a senhora Eva. Era a senhora Eva, porque ela, em momento algum dessas palavras, ela estava exercendo a função dela. Ela estava falando o que ela tinha no coração, nesse momento. Então, eu vou bem rapidamente falar para vocês. Eu podia falar de versículos, eu podia falar de adjetivos, que eu tenho vontade de falar, mas eu não vou falar. Eu vou falar rapidamente aquela historinha do lobo na pele do cordeiro. Todos conhecem. O lobo, ele fica na pele do cordeiro até ele ter a oportunidade de atacar. Acontece que, na hora que o lobo vai atacar, ele tem que tirar a pele do cordeiro para dar o bote. E o que acontece nessa história é que na hora que o lobo tira a pele do cordeiro e ele dá o bote, ele erra o bote. Ele errou o bote. E o que aconteceu agora? O lobo está lá no meio do rebanho, com todos os pastores vendo. Todos. Só que agora é diferente, porque todos estão vendo que ele é
um lobo. E isso não muda mais. Para finalizar, eu queria pedir, eu vou protocolar aqui, não deu tempo de falar tudo, eu vou protocolar aqui um pedido para o presidente, para que tome as providências necessárias, para que esse tipo de ação, a minha ação particular, pelos danos que ela me causou, criminal, civil, vai ser entrada na justiça. Aqui, eu gostaria que fosse penalizada a vereadora, para que isso nunca mais aconteça, para que nunca mais nenhuma família passe pelo que nós passamos essa semana, seja prefeito, seja vereador, seja qualquer cidadão. Ninguém merece passar por isso que nós passamos essa semana. E pelo bem dessa casa, pelo respeito que essa casa tem, e pela influência que tem a voz de um vereador na sociedade, eu peço que essa atitude seja penalizada. Peço a cada pai, que todos os vereadores aqui são pais, com exceção do Luiz Néder, que também tem pai e sabe bem do que eu estou falando, eu peço que seja tomada uma providência para que isso não aconteça mais. Para que esse tipo de política seja exterminada da nossa cidade e um dia, se Deus quiser, exterminada do nosso Brasil. Obrigado a todos. Eu vou pedir para o secretário fazer a leitura aqui. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência consultasse até, se for o caso, a assessoria. É para o artigo 65, inciso 4 da nossa lei orgânica a respeito da denúncia mesmo. Porque, segundo dá para entender, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, seu substituto, determinará sua leitura na primeira sessão ordinária, consultando o plenário sobre o seu recebimento. Só para ver se realmente ela seria lida hoje ou na próxima sessão. É uma questão de ordem. Senhor vereador, o secretário vai fazer a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Conchas, eu, Odirley Reis, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do RG número 33.710.900/4, inscrito no CPF sob número 294.347.368-54, residente à Avenida Vereador Luiz de Albem, número 128, Joanim Pares, Conchas, São Paulo. Nos termos do parágrafo 11 do artigo 288 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas, apresento à mesa diretora por escrito a seguinte exposição de fundamentos que embasam o meu uso da tribuna nesta noite. Inicialmente, cumpre mencionar que na segunda sessão ordinária do ano de 2016, em uso da tribuna e em explicação pessoal, a vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, na ocasião de seus pronunciamentos, extrapolou a sua função de vereadora, inventando uma situação inverídica. A mesma anunciou que, ao emitir os votos de Natal e final de ano para os munícipes conchenses, eu agi de forma discriminatória com minhas filhas adotivas, por não tê-las colocado em foto juntamente com minha esposa e filho biológico. Ocorre, porém, que a vereadora, ao fazer tal explanação, não se ateve ao detalhe de que a criança presente na foto não se tratava de meu filho, mas sim de uma criança do município que participara comigo de um evento escolar. Ou seja, a vereadora mentiu
copiosamente ao mencionar tal fato, tentando criar um clima de desconforto e exposição para mim e, consequentemente, toda a minha família. A afirmação da edil causou não só à minha pessoa, mas a toda a minha família um sentimento de constrangimento, posto que nos expôs de uma maneira vexatória para toda a população conxense. Ademais, cabe ainda mencionar que a mesma acabou por expor os meus filhos a uma situação nunca antes vivida por eles, pois em nenhum momento eu anunciei que havia adotado 2 crianças, ao contrário do que explanou a vereadora. Minha vida privada sempre disse respeito a mim e a minha família, não sendo em qualquer momento por mim divulgada. Diante de todo o exposto, requer que se digne Vossa Excelência em determinar o recebimento da presente exposição de fundamentos que embasam meu uso da tribuna nessa noite, para efeito de encaminhamento a quem de direito e devido processamento, por se tratar de medida de mais pura lídima justiça. Conchas, 22 de fevereiro de 2016, Odirley Reis. Baseado no pedido do cidadão Odirley Reis, eu consulto o plenário para a abertura de uma comissão. Pela ordem, senhor presidente, mais uma vez, eu gostaria só de dizer que essa denúncia, ela teria que conter, além da exposição dos fatos, indicação das provas, né? E me parece que não está muito completa, faltou indicar as provas, alguma coisa, testemunha, essas coisas, não? Mas foi mencionado. Vereador, a gente, o plenário decide se abre ou não. Eu estou falando porque isso é papel, né? Depois, né? Assim que se o que o plenário acatar... Pela ordem, senhor presidente. Eu acredito que as provas são o vídeo, não precisa mais que isso, né? Será que vamos ter que digitar tudo que foi falado? Mas veja bem, Vossa Excelência sabe que falar para um público, está lotado o plenário, mas tem que ter, por exemplo, qual é a tipificação, enquadrado em quê? Porque tem várias alternativas, se fosse uma quebra de decoro, que só poderia ser nisso, teria que saber em que artigo seria enquadrada a vereadora, porque nós vamos decidir sem saber no qual ela vai se defender do quê, porque essa peça vai proporcionar a defesa dela. Ela só vai poder se defender do que está escrito aí. Por isso que eu até falei para a próxima sessão, para que pudesse a gente discutir. Porque aí falta... Qual é o enquadramento da vereadora nesse caso? É reprovável, deixa eu deixar a minha posição. É reprovável o que foi feito, isso aí a gente não discute. Só estou falando tecnicamente da peça. Não tem aí, qual artigo que ela vai responder? É o artigo, parágrafo 11 do artigo 288 do Regimento Interno, senhor vereador. Eu consulto o plenário. Vou fazer uma votação nominal. Vereador Eugênio. Favorável. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Ademir. Favorável. Vereador Rodrigo. Sou contra. Por favor, manifesto, minha gente. Vereador Júnior. Eu só queria saber, não deu para entender no que ela está sendo acusada. Baseado num decoro parlamentar, vereador. Então, no pedido não tem. Eu voto contra. Por favor, vereador, repita o voto. Novamente, o vereador.
Eu voto contra. Não está saindo. Pega outro. Presta o vereador. Presta o microfone para ele. Não tá. Não tá. Contra. Vereador Anselmo. Falei, eu acho que está incompleto. Vossa Excelência quis expor hoje para julgamento, eu acho que não pode ser colocado dessa forma, por isso eu sou contra. Vereador Luiz Ned. Acompanho o vereador Anselmo, acho que está faltando, senhor presidente. E, além disso, a vereadora Eva, ela é imune da opinião dela que a Constituição de 88 garante isso a ela. Ela que seja processada civilmente e penalmente, também sou contra. Vereadora Eva. Pra. Terminou, né? Vereador Demir não votou ainda. Já ganhei. Vereador Demir não votou, né? Você não votou, né? 5-4. 5-3. Fica rejeitado o pedido do orador Odirley Reis. Parabéns. Por 5-3. Vereadora, a senhora não pode. Vereadora. Vereadora, por favor, ocupa seu lugar. Vereadora. Zezé, vamos lá. Não vai usar nem tribuna. Quem entendeu? Vai usar? Aqui a tribuna? Senhor presidente, pela ordem, se o senhor tivesse seguido o regimento, não tinha essa palhaçada que está nessa casa de lei. Porque você... Mas eu não entendo. Vocês querem pôr tudo engolir, água abaixo. Não pode ser assim. Tem regra, tem lei. Tem lei. Por que encheu essa casa? Está dentro, tá? 4 anos aqui, essa sessão não tinha Senhor presidente, agora 8 está cheio. silêncio nesta casa. Bota o microfone, Fabiano. Senhor presidente, eu vou retirar. Ó, Darcy, eu vou retirar do plenário. Você não põe ordem nessa casa aqui. Pela ordem, senhor presidente, o senhor tem que pôr ordem nesta casa. O senhor está aí para representar, aqui não é circo. Então, por favor, coloque a ordem. Vamos dar sequência aos trabalhos. Por favor, vamos dar sequência aos nossos trabalhos aí. Você vai usar a tribuna? Vai usar a tribuna ou não? É? Presidente, mais uma vez, pela ordem, nós exigimos respeito nessa casa. Para o uso da tribuna, vereador Rodrigo. Pela ordem, senhor presidente, não tem condições de fazer nada enquanto o senhor não resolver o problema. Se o senhor não tem pulso firme para poder mandar calar, não tem mais como continuar a sessão. O senhor, como presidente, o senhor é obrigado a tomar essa atitude. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. Suspende mesmo, porque dessa forma, se o senhor não consegue maneirar, tem que suspender. Um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil.
Concha, salve, salve os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Retornando aos nossos trabalhos, devido ao ocorrido, não vamos ter uso da tribuna e nem explicação pessoal. Vamos para os projetos. Discussão e votação dos projetos. Passamos então para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 01 de 2016, Poder Legislativo de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, dispõe sobre a denominação do logradouro público. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria que lesse a biografia da senhora Gertrude. Secretário, fará a leitura. Biografia: Gertrudes Joaquina da Conceição Oliveira. Conhecida como Gertrudes Pinto, nasceu em Concha, São Paulo, em 10 de junho de 1910 e faleceu em 6 de julho de 1974, aos 64 anos. Filha de João Correia e Joaquina Conceição Correia. No dia 18 de setembro de 1926, casou-se com Benedito Pinto de Oliveira e desta união tiveram 9 filhos: Luiz Pinto de Oliveira, Joaquim Pinto de Oliveira, Lázaro Pinto de Oliveira, Justina Pinto de Oliveira, Josefa Pinto de Oliveira, João Pinto de Oliveira, Olívia Pinto de Oliveira, Maria Pinto de Oliveira e José Pinto de Oliveira. Em toda a sua trajetória de vida, residiu no bairro Santana e nunca mediu esforços para ajudar ao próximo. Mulher solidária que dedicou-se desde seus 20 anos de idade ao trabalho como parteira, atendia todos os chamados com imensa satisfação. Mulheres da família, da comunidade e dos bairros vizinhos, realizou mais de 500 partos e, após o nascimento, cuidava da mãe e do filho por 40 dias, dando total assistência. Com o amor pela profissão era tão grande, transformou sua própria casa em uma casa de abrigo, onde ali, junto com seu esposo, atendiam crianças, jovens e idosos. Faziam remédios caseiros e a cura era alcançada. Uma mulher batalhadora e de garra, que sempre estava pronta em fazer o bem e assim fazer muitas famílias felizes, graças ao dom dado por Deus. Câmara Municipal de Conchas, 28 de janeiro de 2016, vereador Eugênio Luiz de Oliveira. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 01 de 2016, aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 32, 2016, ao Projeto de Lei 02 de 2016, Poder Legislativo de autoria do vereador Miguel Elias Chagures. Disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias e logradouros públicos para recolhimento de entulho proveniente de obra particular no município de Conchas e da outras providências. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ler o parecer que foi dado no projeto.
Parecer número 32/2016. Projeto de lei 02/2016 do Poder Legislativo. Autor, vereador Miguel Elias Chaguri. Disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias de logradouros públicos para recolhimento de entulhos provenientes de obra particular no município de Conchas e da outras providências. O presente projeto pretende autorização legislativa para sua aprovação. Analisando atentamente o projeto, verificamos que há um vício formal quanto à sua iniciativa, pois compete exclusivamente ao Executivo Municipal legislar sobre a matéria em questão. Outra questão relevante é o fato de o projeto analisado impõe obrigações aos órgãos do Poder Executivo, portanto, estando em desacordo com o regimento interno desta Casa. Sendo assim, esta comissão emite parecer contrário ao projeto devido ser ilegal e inconstitucional. Encaminha-se o presente parecer ao plenário para discussão e votação. Conchas, 17/2/2016, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. O que eu tenho a dizer sobre esse projeto, senhores? Na verdade, esse projeto ele foi aprovado em muitas cidades. Mas aqui em Conchas eu não sei o que acontece com os projetos, que sempre é inconstitucional. Eu não vou questionar, mas pelo menos eu tentei fazer funcionar esse projeto aqui em Conchas. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Eu coloco em discussão com a palavra o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu nem ia entrar em discussão, mas, como o vereador Miguel falou, o projeto até eu sou favorável, mas como é impedido do vereador fazer, que ele faça em forma de indicação ao senhor prefeito. Inclusive, outros dois projetos dele que também é inconstitucional, vai ser a mesma coisa. Então, faça em indicação ao prefeito, que é do Poder Executivo. O projeto, os três são bons. Eu também já vi muito projeto que tentei fazer nessa casa e não pode. O problema é o nosso regimento, é o nosso lei orgânica que não permite. Não sei porque São Paulo o vereador faz o projeto e passa na Câmara. Agora aqui em Concha não, por causa da lei orgânica e do regimento interno da nossa casa. Se puder mudar, vamos mudar. Porque aí a gente tem força de fazer muitos projetos bons. Aquele projeto que a Vossa Excelência fez de incentivo aos portadores de doença, um ótimo projeto. Mas passou? Não passou, porque não pode. É do Executivo. Então, faça em forma de indicação executivo, quem sabe ele faz. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já apresentei também projetos aqui e que foi tido como inconstitucional pela comissão e foi rejeitado. Na verdade, nós temos até vontade de fazer as coisas, mas que não pode ser feita porque depende da vontade do prefeito. Então, esses projetos, hoje que estão vindo aqui, é claro, o vereador apresenta, mas não é nem a lei orgânica, é a Constituição Federal que proíbe, porque senão nós apresentaríamos projetos que oneraria os cofres, porque o prefeito teria que pagar. Pense eu apresentando um projeto que dá 50% de aumento ao funcionário público e a gente aprovar. Não pode, nós não temos competência para isso. Então, os projetos que implicam em despesa são inconstitucionais pela Constituição do Brasil. A lei orgânica acompanha. Infelizmente, eu tive rejeitado, outros vereadores já tiveram, e a gente vai ter que votar também nesse sentido. Só isso. Em discussão, o vereador Miguel. Eu entendo tudo que os vereadores falaram, mas o vereador Anselmo falou que ele é inconstitucional. Se ele é inconstitucional, como é que ele passou em outras cidades? Apresentada por vereador. Então, eu acho que é um pouquinho contraditório as coisas, porque nós vivemos aonde tem lá é Brasil, aqui é Brasil. A gente quer um benefício para a cidade. Mas eu não vou nem questionar mais, porque eu já percebo há muito tempo que meus projetos são sempre rejeitados, mas tudo bem, a gente tem que entender, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Em discussão, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu acho que está havendo um grande equívoco. Acho que um dos que mais aprova projeto aqui é o vereador Miguel. Se for verificar, acho que é o que mais tem projetos aprovados. E outra coisa, o projeto que eu apresentei aqui também foi aprovado em várias cidades. Aqui foi rejeitado por ele, inclusive, que ainda falou aí que ele ia sempre acompanhar quando viesse parecer contrário. Então, é da mesma forma. Não é porque nós queremos, porque eu já falei, nós não podemos. Então, tem que entender isso. Só isso, presidente. Em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Contra o parecer. Quem for contra, fica em pé. Quem for favorável, permaneça sentados. Contra o parecer. Contra o parecer. Repetindo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneçam sentados. Quem for contra o parecer, fica em pé. Parecer aprovado por 7-2. Não, 6-2. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 33, 2016, ao projeto de lei 03, 2016, Poder Legislativo de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, institui o programa Catatreco no município de Conchas. Coloco em discussão. Com a palavra... Eu gostaria de fazer a leitura do parecer também, presidente. Parecer 33/2016, projeto de lei 03/2016, Poder Legislativo, autor vereador Miguel Elias Chaguri. Institui o programa Catatreco no município de Conchas. O presente projeto pretende autorização legislativa para sua aprovação. Analisando atentamente o projeto, verificamos que há um vício formal quanto à sua iniciativa, pois compete exclusivamente ao Executivo Municipal legislar sobre a matéria em questão. Outra questão relevante é o fato que o projeto, ao analisado, impõe obrigações aos órgãos do Poder Executivo, portanto, estando em desacordo com o regimento interno desta Casa. Sendo assim, esta comissão emite parecer contrário ao projeto, devido ser ilegal e inconstitucional. Encaminha-se o presente parecer ao plenário para discussão e votação. Conchas, 17 de fevereiro de 2016. Vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Então, senhores, esse é um projeto que eu coloquei. Na verdade, seria um veículo que iria catar sofá, fogão, essas coisas que ficam jogadas, colchão. Então, minha gente, e mais uma vez eu falo, foi aprovado em outras cidades, porque eu tenho todos esses documentos na mão. Mas em Conchas, infelizmente, também não vai ser aprovado. Depois, se a população quer um benefício como esse, eu acho que é um benefício, né? Não vou também questionar a inconstitucionalidade do projeto, porque eu não posso falar que é inconstitucional, porque em outras cidades ele é válido. E ele é proposto por vereador. Então, fica aqui a minha posição novamente, eu sou contra este parecer também. Discussão, com a palavra, vereador Júnior. Senhor presidente, senhor vereador, eu vou ter que esclarecer a população o seguinte. Por que Antônio Domingos Oliveira Júnior? Porque eu sou presidente da comissão. Mas só que a gente tem, não dois assessores jurídicos nessa casa de leis. E eles são advogados. Eu não entendo de lei. Quem entende de leis é o advogado. Se ele orientou a minha comissão
que é inconstitucional, eu vou contra o advogado. Não vou, não sou louco. Certo? Que o projeto é bom. Você pode ver que eu fiz até uma indicação ao senhor prefeito que colocasse aquele tratorzinho que tinha no tempo da Adriana, que catava o catatreco aí. É só pôr, não precisa projeto para nós fazer isso daí. É a vontade do prefeito, põe o trator lá com 2 funcionários, cata tudo o treco que tem no mundo aí. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também concordo com o vereador Júnior acabou de falar, porque para isso não precisa de um projeto. Outras administrações sempre passavam recolhendo, não tinha necessidade. E isso é obrigação do prefeito fazer mesmo, não precisa de projeto. Então é isso, por isso que eu dei meu parecer ao contrário. Em discussão, vereador Anselmo. Então, realmente tinha o tratorzinho, hoje parece que eles contrataram uma pessoa para fazer isso. O que eu só fiquei meio assim em dúvida, porque foi feita essa campanha aí de recolher objetos, né, da prevenção da dengue, e eles falaram que era proibido colocar essas coisas na rua. Então essas coisas ficam lá acumulando água, é um absurdo, não dá para entender. Mas a prefeitura pode fazer assim, não precisa de projeto. Só isso para mim. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fica em pé. Parecer da comissão. Estamos votando o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 33, 2016. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, permaneçam em pé. Rejeitado. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por 7-2. 6-2. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 29 de 2016, ao projeto de resolução 01 de 2016, Poder Legislativo de autoria do vereador Miguel Elias Chagurri. Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador Miguel. Também quero fazer a leitura do parecer, senhor presidente. Projeto de resolução 01/2016 do Poder Legislativo, autoria vereador Miguel Elias Chagurri. Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O presente projeto pretende a autorização legislativa para sua aprovação. Após a análise do projeto, verificamos que o mesmo fere a Constituição Federal, pois ao prever a obrigação de leitura de trechos da Bíblia, acaba desrespeitando a liberdade, crença e manifestação, e ainda a previsão no projeto que permite que o vereador discorra sobre o trecho lido. Acaba assemelhando-se com uma pregação da própria religião. Sendo assim, o projeto em questão não encontra consonância com a Constituição Federal, motivo pelo qual esta comissão emite parecer contrário ao projeto devido ao mesmo ser ilegal e inconstitucional. Encaminha-se ao plenário para discussão e votação desse parecer. Conchas, 17 de fevereiro de 2016, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Então aqui, senhores, na verdade, o que eu pretendia? Pretendia fazer na Câmara de Conchas o que é feito em Pereiras, em Anhembi, que se fosse lido um trecho da Bíblia no início da sessão. Mas aqui em Conchas tudo é inconstitucional. Está difícil de entender por que nas outras cidades pode. Nossa vizinha aqui, Pereiras, tem esse projeto. Então, eu entendo que existe um problema político aqui nessa casa de não aprovar mais nada do Miguel Chagurri. Antes aprovava, hoje não aprova mais nada. Hoje nós somos a minoria na Câmara. Então, mas eu fiz a minha parte, certo? Como cidadão, como cristão, tentei fazer com que essa regra fosse imposta nessa casa, como é feito nas outras casas. Então, a minha parte foi feita também, senhores vereadores. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Em discussão, com a palavra o vereador Júnior. Senhor presidente, eu acho que o vereador Miguel está equivocado falando desse negócio. É só não olhar em cima da cabeça do Vossa Excelência aí. Cadê o Cristo que estava aí? Ele tirou porque o Estado era laico. Agora ele vai querer pôr Bíblia. O Estado é laico, então para pôr Bíblia ele não é laico. E para ter o Cristo ali, ele é crucificado. Nós católicos, nós entramos na igreja, o Cristo está lá crucificado, para nós ver o que o povo fez para ele. Não adianta, e nós acreditamos no Cristo vivo. Que nós tomamos a ressurreição, a hóstia todo domingo, toda vez na missa a gente vai lá, a gente participa com o Cristo vivo. Agora, não entendo, não tem nada de política. Manifesto, por favor, sem manifesto. Sim, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou cristão, acho que todos aqui vereadores são cristãos. Quem é o representante nosso? O Cristo. Então, seria mais importante do que pôr uma Bíblia em cima aí, para ser lido, interpretado pelo vereador do jeito que ele entende, seria mais importante a figura do Cristo crucificado. Por quê? Porque os cristãos, eles lembram do que nós fizemos e do que nós fazemos cada dia. Porque cada vez que a gente faz coisa, maldade para o próximo, nós estamos batendo o martelo no prego do Cristo. É para lembrar disso. Entendeu? Por isso que seria mais importante. Agora, a Bíblia, existe mais de uma Bíblia. Qual Bíblia seria colocada? Eu tenho o Evangelho, que a gente segue na minha crença espírita cristã, que fala de Cristo, que fala das parábolas de Jesus. A Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. Qual Bíblia seria colocada? E depois, não somos nós que não queremos, é a Constituição, no seu artigo 19, que proíbe qualquer culto de forma oficial da administração. Só isso. Então, por mim, pode ver. Se o vereador Miguel quiser despender os 10 minutos da tribuna para falar sobre a crença dele, ele pode. Fala. Mas não obrigar. Não obrigar que seja lido, porque amanhã, se tivermos aqui um judeu ou de uma outra religião, como que fica? O Estado é laico e a Constituição garante isso. Mas cristãos nós somos e respeitamos Cristo, sim. Agora nós temos que respeitar também, não só na palavra, nos atos nossos, no dia a dia, no que a gente faz e quer fazer com o semelhante. Só isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Miguel. Eu não vou estender essa conversa, que não vai levar a nada, só que um caso interessante é que demorou 1 ano e meio para perceberem que o Cristo não está na cruz. Os vereadores estão aqui há 1 ano e meio, foi retirado, ninguém nunca falou nada, ninguém percebeu. Então, não senhor, o senhor nunca cobrou. Aqui não. Aqui nunca escutei isso. Mas tudo bem, não vou discutir, cada um tem a sua fé, eu tenho a minha, certo? Foi uma prerrogativa deste presidente retirar, certo? O presidente Narciso, se ele quiser colocar, ele coloca. Se o senhor for presidente e quiser colocar, coloca. Cada um tem a sua prerrogativa. Eu não vou impedir. Certo? Agora, dizer que a leitura da Bíblia é inconstitucional, eu não sei como é que nas outras cidades é obrigatória a leitura da Bíblia, não entendo. Por que aqui em Conchas não pode? É muito estranho, né? Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, vereador Júnior. Vossa Excelência, eu queria fazer uma pergunta. O senhor é católico? Então, por gentileza, eu estou pedindo, o senhor coloca o Cristo. Inclusive, ele está na minha sala, eu vou retornar ele aqui. Coloca no lugar dele, por favor, para nós. Vou retornar ele. Seja obrigado. Até comentei esse dia que eu vou retornar ele aqui. Então, ele permanece, o Cristo, na minha sala ali. Em discussão, com a palavra, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou evangélica, claro, né? Leio a Bíblia, procuro seguir, mas ninguém é perfeito, consegue fazer tudo que está ali, mas nós também temos que respeitar a Constituição. Se diz, né, que estamos num país laico, não podemos, então nós temos parecer aqui dos nossos assessores, então nós não podemos votar favorável devido a isso. Pelo contrário, se fosse, eu votaria sim, seria favorável.
Mas, infelizmente, temos que seguir como está, né? Sem poder, como, né, muitos já questionaram que foi tirado o Cristo, né, que eles gostariam que voltasse. E daí se põe a Bíblia, então é melhor ficar dessa forma mesmo, com o parecer que nós temos aqui do jurídico, que é inconstitucional. Então é por esse motivo. Discussão, vereador Anselmo. Só para complementar, eu falei do prego do Cristo, mas a gente não pode esquecer que ele morreu em nosso benefício, para nos salvar. Ele trouxe o amor aqui para a terra, né? Quando se falava da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que é a lei mosaica, ele veio 500 anos depois e falou: agora eu te dou outra lei, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E aí mataram ele, como hoje matam muita gente em nome dele, né? Por isso que eu acho que é importante a gente estar sempre olhando para ele. Eu queria que Vossa Excelência confirmasse. Eu não estou pedindo já há algum tempo para Vossa Excelência colocar o Cristo de volta, verdade? O senhor tinha comentado. Pronto, vereador Miguel. E o que eu falei para o senhor, eu falei que eu vou voltar ele. Em discussão? Só para vocês entenderem o contrassenso dessas coisas de religião. O Estado é laico. Não pode ter uma Bíblia na Câmara, mas pode ter um crucifixo. Nós podemos começar a sessão falando em nome de Deus. E se tivesse um ateu aqui? Não seria a mesma coisa? Então, é um contrassenso total o que está acontecendo aqui em Conchas. Não pode a Bíblia? Não pode o Cristo. Vocês têm que entender, o Estado não é laico? Se é laico, não pode ter religião. E nós falamos em nome de Deus no início da sessão. Nós temos um crucifixo aqui atrás. Então, o que era a Bíblia a mais aqui? Nada, minha gente. Não ia afetar a religiosidade de ninguém. Se amanhã entrasse um judeu aqui, ele poderia propor a retirada, a mudança da resolução. Se o plenário aprovasse, acabou. Qual o problema? Então, eu não vou estender essa discussão porque não vai levar a nada. Eu fiz a minha parte, certo? Está bem explicadinho. Se o Estado é laico, não podia ter nada aqui. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Explicação, vereador Luiz Nélio. Senhor presidente, senhores nobres vereadores, eu entendo também que o Estado é laico e que não tem nada contra o vereador Miguel. Ele comentou que às vezes tem alguém contra, não, de forma alguma. Eu entendo que o Estado é laico e que nós não podemos colocar uma Bíblia, e eu indago, eu pergunto, quem iria escolher a Bíblia? Seria a Bíblia católica, Testemunho de Jeová, a evangélica? Porque se colocar uma católica, vai desagradar os evangélicos. Se colocar uma Bíblia evangélica, vai desagradar os católicos. Por isso que o Estado é laico. Por isso que nós não podemos escolher. Cada um acredita no seu Deus. Tem até a Bíblia espírita, que o vereador Anselmo acabou de falar. Já pensou se a gente coloca uma Bíblia espírita e vai desagradar católico e evangélico? Então, por isso que é complicado a gente impor uma Bíblia, porque existem várias Bíblias. Então, para não ter conflito, a gente entende. Eu entendo que o Estado é laico e cada um acredita no seu Deus, aqui no seu coração. Seria isso, senhor presidente. Então, eu volto a repetir. Qual é a diferença da Bíblia católica da evangélica, vereador Luiz? O senhor sabe? A Bíblia católica acredita que Nossa Senhora é mãe de Jesus e não teve nenhum outro filho a não ser Jesus. Eles interpretam desse jeito. A evangélica não acredita em Nossa Senhora e nem tem essa passagem. Ele interpreta que Nossa Senhora foi uma pessoa comum e depois teve mais outros filhos. E nós não podemos entrar nesse mérito, porque discutir política e religião nós não vamos sair do lugar. Então, o Estado é laico, cada um acredita no seu Deus. Eu não vou discutir mais, porque não vamos chegar... Mas não é essa a diferença da Bíblia católica e da evangélica. Mas tudo bem. Mas eu vou fazer mais uma colocação do Estado laico. O que está escrito na cédula de dinheiro nossa? Deus seja louvado. E o ateu não pega nessa cédula? Minha gente está, infelizmente, sem comentários. Explicação, vereador Júnior. Só para encerrar a sessão, a Bíblia tem vários, Cristo é um só. Só isso.
Vereador Anselmo. Só para dizer, realmente a Bíblia católica ela tem 5, 6, né, a mais. Né? Agora, vou falar, o que está se discutindo, vereador Miguel, não é colocar uma Bíblia em cima, não é deixar o Cristo aí. Isso não teria nenhum problema, se não fosse obrigatório a leitura e a explicação. É esse o questionamento. Aí que está o Estado laico. Você não pode fazer uma pregação aqui da Bíblia, que aí você fere a Constituição do Estado laico. Se Vossa Excelência colocasse, a Câmara tem que ter uma Bíblia em cima da mesa do presidente. Se o presidente quiser pôr a Bíblia aí, o problema é dele. Agora, instituir um culto, uma leitura, é isso que é proibido. O Cristo ali não fere o Estado laico, se deixar, porque não está fazendo nada, não está tendo culto. O problema todo quando Vossa Excelência propôs a leitura e a explicação. Então não vamos confundir as pessoas. Aí que cairia o problema. Deixar a Bíblia aí, podia pôr 3 Bíblias, 4 Bíblias, cada um pusesse a Bíblia da sua religião, não teria, eu entendo que talvez não teria nenhum problema. Mas obrigar a leitura, aí feriria o artigo 19 da Constituição. É só isso, é uma questão de interpretação. Para encerrar, não vou falar mais nesse assunto. Esse projeto eu copiei de outras cidades, e nessas cidades é obrigatória a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais discussão, com a palavra o vereador Eugênio. Presidente, nobres colegas, como o Estado é laico, mas nós temos que entender que a Bíblia é uma só. O que está escrito nela é a passagem de Jesus. O que ele pregou, ele veio para pregar a paz, o bem a todas as nações. E isso aí foi reconhecido ao mundo inteiro. Então, cada um agora interpreta de uma maneira. O evangélico, às vezes, tem um entender em certos pontos da Bíblia. O católico também. Mas nós não podemos avaliar isso aí. Todos somos filhos de Deus. E eu espero que Deus vai salvar todo mundo, entendeu? Vai salvar todos. É isso que nós temos que pensar. Então, a Bíblia é o ponto importante do católico, do evangélico, de todas as religiões. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação com a palavra o vereador Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas, a gente ouvindo aí, a gente precisa colocar algo que eu acho importante. Existe uma parábola na Bíblia, que é a questão do atirar a primeira pedra. E infelizmente, às vezes nós pensamos no livro e as nossas atitudes e os nossos comportamentos falam ao contrário do que a palavra de Deus nos pede. E infelizmente, nesta noite, eu fiquei chateado, discordo do que a vereadora falou e ela iria se retratar. Não gostaria de puxar esse assunto, mas preciso falar. Ela iria se retratar porque ela fez a coisa errada, mas infelizmente encheram esta casa para atirar a pedra na vereadora. Atire a primeira pedra, foi isso que Cristo nos falou. Aquele que nunca errou. Então, eu penso que a atitude melhor nossa é nós avaliarmos. Cada um avalia sua consciência, cada um avalia seus atos e age de acordo com o que acha. Eu sou católico, praticante, leio a minha palavra, respeito o projeto do vereador, respeito a palavra de Deus, seja da tradução dele, da minha, e eu respeito também, respeito todos vocês. Eu acho que esse respeito está faltando um pouco aqui nesta casa. Precisamos ter esse respeito. Precisamos ter o respeito uns para com os outros. Eu penso que isso é o mais importante. Quem sabe, a partir desse respeito, lá na frente a gente coloca um projeto desse, coloca a palavra. Quem sabe podemos, cada vereador tem a prerrogativa de falar o que quiser, falar de Deus. Não tem problema nenhum. Eu sempre, quando eu uso minha tribuna, falo alguma frase. Mas a minha opinião é essa, senhor presidente e nobres colegas. Não havendo mais discussão, com a palavra o vereador Miguel. Só para falar a respeito da pedra, quem atirou a primeira pedra não foi o prefeito. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador, senhor presidente.
Se é para falar em pedra, se eu atirei a primeira, eu estava aqui hoje para me redimir, para pedir desculpas pelo erro. Como não vou ter a oportunidade de falar hoje na tribuna, vou falar na próxima. Daí veremos quem atirou, não a primeira, segunda, terceira e infinitas pedras. E, na verdade, também o vereador Miguel não é líder do governo para ter tanta defesa assim? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por 7-2. 6-2. 6-2, uma ratificação. 6-2. Projeto de Lei 09 de 2016, Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 09 de 2016, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 010 de 2016, Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento, programa vigente do município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 010 de 2016, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 011 de 2016, Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional junto ao orçamento, programa vigente do município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 011 de 2016, aprovado por unanimidade. Requerimento 014, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se houve processo ilicitatório para contratação da empresa para a realização do Carnaconcha 2016, enviando cópia do edital e sua publicação em jornal local, imprensa vencedora e valor. Coloco em discussão. Com a palavra o autor Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento se faz necessário, que foi procurado por alguns empresários desse ramo aí, e eles tentaram participar e foram atrás do edital, não conseguiram. Aí fizeram essa denúncia para mim, então eu estou fazendo esse requerimento, né, que mande esse edital, essas cópias da empresa que ganhou, o valor e tal, para a gente estar passando a esses empresários do ramo aí. E conto com o voto dos senhores vereadores. Seria isso, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 014, aprovado por unanimidade. Requerimento 015 de 2016, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se a Lei Municipal de número 1247/2013, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas, está sendo cumprida. Em caso positivo, quantos veículos abandonados já foram retirados das ruas até esta data? Em discussão, com a palavra o autor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, sabe de quem que é a autoria dessa lei? O vereador Miguel Chaguri. Nós aprovamos, eu não sei se eu estava, acho que eu não estava, mas foi aprovado aqui nessa casa. Mas a gente quer saber por quê? Porque com essa epidemia que está tendo da dengue, se abandonar um carro na rua e ele não tiver devidamente fechado, vai acumular água.
e acumulando água vai formar foco de dengue. Então a gente quer que a prefeitura tome providência, verifique, cumpra essa lei. Verifique os carros que estão abandonados nas vias públicas e remova o estacionamento, depois cobre do dono ou mande para leilão, para evitar que ali forme um foco da dengue, da zika e outros mais, né, que está vindo cada vez em um diferente. É só isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, o vereador Anselmo fez questão de falar que a lei é minha, ela é minha mesmo, é uma lei muito boa, a cidade precisava dela. Só que ela foi aprovada, vereador, num quadro político diferente dessa Casa de Leis. Hoje nós sabemos que a oposição é maioria. O senhor Júnior já falou que é oposição, o vereador Luiz Neto já falou que é oposição, então nós estamos em minoria. Então todos os projetos meus daqui para frente, podem ter certeza que vão ser todos rejeitados. Mas eu faço a minha parte. E se eu puder propor mais projetos, eu vou propor. Porque a população merece que o vereador trabalhe. A função principal do vereador é legislar. Legislar quer dizer fazer leis. Agora, eu não tenho culpa se os outros vereadores não fazem leis, eu faço. Agora, se elas vão ser aprovadas ou não, é outra conversa. Fica para o plenário decidir. Eu vou fazer minha parte sempre. Se surgir mais leis que eu acho importante para a cidade, eu vou propor. Não vai passar, tenho certeza que daqui para frente não passa nada. Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, eu só gostaria de saber qual foi a orientação jurídica desse projeto que você tem, vereador Miguel? Do seu projeto, foi aprovado aí de veículos abandonados em vias públicas? Não tenho. Quanto tempo faz? Então, eu acho que foi favorável. Eu entendi que não poderia ser, porque olha, tem que ter guincho, tem que ter pátio, quem que vai pagar esse guincho? Mas foi aprovado aqui, o prefeito sancionou, né? E agora precisa confirmar o parecer, não é que é outro quadro político. E Miguel, você escutou da minha boca falar que eu sou oposição? Alguém escutou falar que eu sou oposição? Não sou oposição. Está no jornal Comarca, vereador Júnior, na primeira página. O jornal põe. O jornal ele está aí para fazer. Eu nunca paguei uma matéria em jornal nenhum. Eles põem. Então, mais uma vez, o senhor Zenir mentiu no jornal. Aquela vez que eu votei para abrir contra o Gênio, saiu uma matéria de uma folha. Líder do governo traz seus companheiros. Ninguém veio. Como é que você está sentindo, Júnior? Um jornal, um metro de coisas suas. Ninguém perguntou para mim. Agora que estão levantando lá em cima, todo mundo fica preocupado com o Júnior. Não esquenta a cabeça com o Júnior, não. O Júnior vai indo aqui do lado do povo. Isso mesmo. Em discussão, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, se a lei já foi aprovada, agora só falta, cabe ao executivo, né? A executar a lei do nobre vereador. Então não cabe mais a nós. Então tem que cobrar lá para que seja feito, para que seja retirado o que lhe disse a lei. Então, agora cabe ao senhor prefeito. Era isso. Em discussão, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, como o Júnior citou meu nome, até hoje eu nunca falei para o Júnior dessa votação, entendeu? Até hoje. Nós não comentamos sobre essa votação que ele foi contra. E muito menos, eu não sei quem foi o autor do jornal que pôs lá essa matéria. Então, aqui nós temos opiniões diferentes, entendeu? E assim, eu acho que vai continuar até o fim, entendeu? Então, eu não vejo motivo para que nós entrar numa discussão por causa de uma opinião. Cada um é livre para opinar. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhor vereador, eu não citei esse caso pela matéria do jornal. Eu sei quem fez. Eu sei que não foi o senhor, mas eu sei quem fez, entendeu? E só citei para lembrar. Né? Mas só isso, não tenho nada contra a Vossa Excelência. Gosto muito, respeito. Né? O senhor nunca me ofendeu, também
espero que nunca tenha ofendido. E é assim, aquele dia eu votei por achar que tinha que votar, né? E hoje, eu acho que votei porque eu achei que não tinha que votar, entendeu? Pela situação que a Eva falou, eu também não concordo, mas a situação, quiseram impor esse daí hoje. O doutor Anselmo falou, vamos lá, outra sessão. Não, tem que ser já. Então, por esse motivo que eu votei. Só isso. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 015-2016, aprovado por unanimidade. Requerimento 016-2016, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos. Requer que o Poder Executivo Municipal informe através do Departamento de Saúde o índice de mortalidade no Hospital de Conchas no período de 2013 até a presente data. Em discussão, com a palavra a autora. Hoje sem comentário, vereador. Vou aguardar a resposta do requerimento para eu poder comentar. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de propor, se possível, que aumentasse nesse requerimento um período desde 2009 até a data de hoje, para nós também fazermos uma comparação. A gente ter um parâmetro, se melhorou, se piorou. Eu acho que seria importante a gente ter um parâmetro dos últimos anos, assim, de uma administração para outra também. Não apenas dos últimos anos. Eu acho interessante esse requerimento, é bom a gente saber, mas seria importante a gente fazer um comparativo dos dois últimos mandatos aí. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria então que o vereador fizesse esse requerimento pedindo à administração passada, que eu, agora no momento, eu quero saber dessa administração aqui só, por favor. Em discussão. Com a palavra, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, é interessante ver como é que está reagindo esse plenário ultimamente, porque antes, qualquer vereador que pedisse uma inclusão a mais no requerimento era aceito. Ninguém negava. Eu nunca neguei, o vereador Anselmo nunca negou, o vereador Júnior, ninguém nunca negou. Então eu acredito que, infelizmente, é a política de Conchas. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereador Eva. Na verdade, nunca nenhum vereador negou a inclusão, mas depois do que houve hoje, então também não podemos dizer amém a tudo, né? Temos que... Então eu fiz dessa forma, eu quero que respeite, que seja esse. O nobre vereador pede 2009, daí a gente faz a comparação. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 016 de 2016, aprovado por unanimidade. Requerimento 017 de 2016, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Requer que o Poder Executivo Municipal informe a quantidade de cargos de confiança com os respectivos nomes dos funcionários. Em discussão, com a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, isso se faz necessário, né? Porque bem me lembro que no início da administração foi falado que foi cortado mais da metade, né, dos cargos de confiança, diminuíram. Até eu já tinha feito um requerimento, eu tenho a resposta de quantos eram. Então agora eu quero ver novamente se aumentou, continuou mesmo ou diminuiu. Então por isso que eu vou aguardar a resposta para passar à população. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 017-2016, aprovado por unanimidade. Moção de pesar 06 à família da senhora Vitória Leme, de autoria do vereador Darcísio Aparecido Capelar, e subscrita pelos demais vereadores. Eu coloco em discussão. Eu queria externar o sentimento a essa família pela perda da senhora Maria, a
senhora Vitória Leme, grande amiga nossa, lutadeira, infelizmente perdemos. Então, os nossos sentimentos, em meu nome, em nome dessa Casa de Leis. Em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 06 de 2016, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 07 de 2016, a senhora Valéria Nunes de Almeida pelo lançamento do livro Nas Esferas do Pensamento, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Em discussão, com a palavra a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que para nós conscientes é um grande orgulho. Temos, né, uma pessoa como a senhora Valéria, que veio de uma família humilde, batalhou, venceu, chegou onde chegou e hoje é autora de um livro. E sei que não vai parar só nisso, pela sua capacidade, né, pela sua inteligência. Então, por isso que é merecido essa moção a ela. Peço que os nobres vereadores possam aprovar, porque a senhora Valéria merece. Em discussão, vereador Anselmo. Eu também, senhor presidente, gostaria de me congratular com a Valéria, né, esposa do professor Paulo Nunes, por editar, né, por escrever um livro. Eu acho que é de fundamental importância, né, nas esferas do pensamento. Eu ainda não tive oportunidade, mas eu vou ler. Eu acho que é muito importante. Cultura sempre é importante. Quanto mais cultura, melhor. Um povo com muita cultura é um povo que vive muito bem, que sabe respeitar os direitos de todos e que tem muito progresso. Então, quanto mais, melhor. Ela escreve, temos consciência já que escreveram vários livros, e é sempre bom a gente homenagear. Seria até bom que a gente instituísse aqui nessa casa uma condecoração, uma homenagem para esses consciências nossos que ficaram até esquecidos e que escreveram livros. Temos vários. Se a presidência, se a mesa aceitar, vamos instituir uma homenagem para todos que algum dia se dispuseram a escrever uma memórias. Tem a de Conchas, tem do Miguel Maimone, tem de vários, né, escritores. Seria bom a gente saber valorizar os consciências que escreveram alguma coisa, algum livro, e principalmente hoje a Valéria. Só isso. Em discussão, eu queria parabenizar também a senhora Valéria, também, que está de parabéns, muito merecedora. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação aprovada por unanimidade. Como eu já mencionei para os senhores vereadores, não vamos ter explicação pessoal. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada no próximo dia 26/2 de 2016, às 16 horas, para deliberar sobre os projetos de lei de número 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de 2016, do Poder Executivo. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária no dia 7/3 de 2016, às 20 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.